Boa tarde. Acho que é um momento bastante significativo. Assim, existem dois processos que estão ocorrendo aqui dentro da universidade, que é o processo de transferência de conhecimento e que passa pela perspectiva de que a universidade tem esse papel de produzir conhecimento, de alguma maneira fazer com que esse conhecimento se espalhe e de alguma forma a gente consiga melhorar as questões que nos cercam. Caso contrário, a gente produz com algumas perspectivas que não são as mais adequadas, né? Então, a gente sempre procura questionar se o papel das instituições que nos cercam, eles efetivamente estão cumprindo o seu papel ou não, né? Se eles efetivamente continuam num processo de acreditação forte, como foi há algum tempo atrás, ou se as instituições políticas, econômicas, sociais não caíram no descrédito a tal ponto que as pessoas começam um lento processo de despolitização, né? Durante o momento de transição que o Gustavo estava comentando, entre a gente desenvolver ou finalizar uma ação de um Wikipark, que era o Redenção.cc, até o momento que a gente decidiu desenvolver essa iniciativa que vai ser relatada agora, muita coisa aconteceu, e uma das coisas que aconteceram nesse processo foi a realização de uma pesquisa com jovens de 18 a 24 anos que procurava identificar quais eram as suas aspirações, né? E, para nossa felicidade, esse projeto desenvolvido pela agência Box 1824, chamado Sonho Brasileiro, trouxe muitas diretrizes em convergência com o que a gente acabou desenvolvendo dentro do projeto, que é o projeto de construção de uma nova ética, uma ética do cuidado, um processo de corresponsabilização do cidadão com todos os atores que se envolvem dentro do processo da sociedade como um todo. Especialmente percebendo que os jovens, hoje de 18 a 24 anos no Brasil, têm um poder de transformação muito grande. Eles são ativistas, são políticos, entretanto eles não mais exercem a sua questão de ativismo restrito aos canais tradicionais que há 20, 30, 40 anos talvez educaram as gerações anteriores, né? Eles acreditam muito mais nas micro-ações, nas micro-revoluções, no seu papel de transformação do presente. Então, diante dessa perspectiva, a gente começou a elaborar um processo de construção de uma cidade que envolvesse efetivamente todos os atores sociais desse contexto. Não só os atores governamentais, né, que normalmente nosso papel como cidadão é um papel de transferência, de outorga do poder para essas pessoas, né, seja um vereador, um prefeito, um deputado, um senador, um governador, um presidente. E de alguma maneira a gente paga os nossos impostos e acha que o nosso papel de cidadania se restringe a essa perspectiva, e a gente começou a desenvolver então um método que procurasse dialogar e especialmente corresponsabilizar todos os atores dentro desse contexto. Então, diante dessa perspectiva ou desse pressuposto conceitual, se desenvolveu uma plataforma tecnológica, que é essa que vocês estão vendo aqui, que é o portoalegre.cc. Ela é uma plataforma que está baseada dentro de um mapa, e esse mapa recebe adesões, né? Sejam sugestões, sejam ideias, sejam críticas, reclamações, indicações de coisas que podem ser feitas em um determinado território presencial. Então a gente cria um mapeamento e uma camada de anotações virtuais dentro de um território físico, e a partir dessas anotações que são construídas pelas pessoas, novas redes de ação política, social e econômica começam a se construir. Esse é um projeto então que ele vem sendo desenvolvido pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos e a Prefeitura de Porto Alegre. Foi lançado há um ano, acabou de completar um ano, dia 24 de março, e trabalha com esse pressuposto de transferência de conhecimento, de que maneira a gente consegue preparar as pessoas para um processo de uma sociedade que está amplamente e radicalmente conectada. De que maneira a gente consegue conectar essas pessoas e identificar parceiros que possam desenvolver esses sonhos que o Carlos estava falando antes, em relação ao Dreaming, por exemplo. Alguns aspectos que nos levam a entender que nessa trajetória aí de 12 meses se construiu algo que é uma experiência efetivamente nova em termos de participação cívica e participação política, né? O projeto hoje tem uma adesão significativa, que tem alguns números ali que expressam, né, essa perspectiva. Mais de 70 mil pessoas impactadas por dia via conexão no Facebook, então isso efetivamente faz com que a gente consiga construir um diálogo qualitativo com as pessoas em relação ao que de fato faz diferença e preocupa as pessoas nesse contexto
social. Se o projeto não tivesse essa visão, essa capacidade de construir essa conversação, provavelmente os números seriam muito mais modestos do que esses. Não são números que nos impressionam, não são números que efetivamente nos satisfazem, há muito ainda a se construir, mas efetivamente perceber hoje que existem 150 pessoas voluntárias que trabalham na construção dessas ideias e nessa construção dessa nova cidadania de maneira despojada e aberta é realmente uma conquista muito forte. Onde é que o projeto, a partir dessa perspectiva de construção desses dois atores, né, uma universidade e um ente público, essa nova maneira de organizar o social, especialmente de fomentar a criação de novas redes, onde esse projeto acabou sendo apresentado? Existem alguns lugares aqui que a gente acabou apresentando, especialmente no Brasil e na Europa, alguns lugares que aconteceram no Brasil, na Campus Party em São Paulo, em conferência de cidades inovadoras em Curitiba. Na Europa a gente falou em dois outros grandes eventos importantes, como a Campus Party da Espanha e o próprio Observatório Internacional de Democracia Participativa, que mostram que Porto Alegre, mais uma vez, depois da experiência do orçamento participativo, em 89, traz uma nova marca de uma tecnologia social que pode construir esse engajamento cívico em torno de causas, né? De que maneira, então, uma Wikicidade ela acaba construindo essas formas de engajamento cívico, né? Ela pode ter diferentes usos, dependendo das finalidades para as quais ela está sendo desenhada. Ela pode ter, por exemplo, uma aplicação focada em governo eletrônico ou governo móvel. Ela pode ter uma perspectiva de mapeamento de ações cívicas que estão acontecendo nesse território físico. Ela pode trabalhar com a perspectiva de visualização de dados, ou como aconteceu há pouco mais de 6 meses, quando a Presidência da República sancionou a lei do acesso à informação, que obriga toda a informação de um ente público que ela se torne, por definição, aberta e acessível por qualquer cidadão. Hoje nós não precisamos mais estimular que um órgão governamental diga uma informação que é sensível ao cidadão. Ele é obrigado a fazer esse processo. Então há todo um movimento, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos e na Europa, em direção a essa questão da transparência dos atos governamentais, especialmente de um controle social maior feito pelo cidadão. O projeto de Wikicidade é um projeto que ele trabalha com camadas. Essas camadas, no caso de Porto Alegre, hoje existe uma camada inicial, que é uma camada que nós chamamos de causas, que são essas sugestões que nascem das pessoas, são os apontamentos dos problemas, as possibilidades de se transformar uma situação em uma situação que possa gerar algum tipo de perigo, e a partir dessas camadas se articulam atores que vão atrás das soluções daqueles problemas. Essas camadas elas podem ser camadas de cidadania, podem ser camadas de responsabilidade socioambiental, podem ser camadas governamentais, podem ser camadas culturais de serviços públicos, né? Então é como se a gente tivesse num mapa diferentes folhas que eventualmente o cidadão escolhe que tipo de informação ele quer encontrar naquele contexto. Por que a gente pensa dessa forma? Porque é importante estimular o espírito de corresponsabilização das pessoas. A coisa de 2 ou 3 semanas atrás, a gente teve um super temporal em Porto Alegre que inundou a cidade. De qualquer maneira, se fôssemos um povo extremamente civilizado e educado do ponto de vista ambiental ou não, nós teríamos um problema por escoamento daquela quantidade de água. Entretanto, a gente viu muitas pessoas falando no Facebook, por exemplo, que é parte também do nosso processo de cidadania fazer com que as pessoas percebam o seu papel de educação ambiental e, por exemplo, despejar o lixo nos lugares corretos, né? Então, o problema do lixo, existem diferentes segmentos da sociedade que produzem esse lixo. Existe também uma série de... O nosso processo de consumo não é um processo limpo. Hoje a gente percebe todo o debate que ocorre em São Paulo, por exemplo, na perspectiva da substituição das sacolas plásticas por sacolas retornáveis, e o quanto a indústria do plástico, por exemplo, está fazendo todo um processo de lobby para que a sacola retornável não vingue. Então há um debate não só econômico, mas especialmente político em torno disso. Qual é o papel nosso como cidadão dentro de casa, dentro desse processo de descarte de resíduos, e especialmente de que maneira quem, por obrigação constitucional, tem que resolver esse problema, ele efetivamente vai contar com a colaboração, não só na cadeia produtiva, mas na cadeia do consumo. Esse é um problema em que a gente é vítima e a gente é agressor. Os problemas eles não são efetivamente transferíveis dos papéis. Nós
vivemos momentos em que nós somos uma parte do E desse elo e uma outra parte do elo. Então, de que maneira a gente efetivamente faz perceber, despertar um sentimento de conscientização nas pessoas de que elas precisam perceber que esse ciclo ele é contínuo. O público, hoje é redundante dizer que as redes sociais formam um importante canal de conversação na sociedade. A gente acabou de perceber alguns episódios no Brasil, como uma imagem supostamente de uma agressão sexual no programa de televisão ter forçado a expulsão de um integrante de um reality show em função da reação do público em relação às redes sociais e à emissora. Então, hoje se percebe vários movimentos, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, em relação à ocupação desses espaços públicos, né? Em que 99% das pessoas são os 99% das pessoas que não participam das assembleias dos orçamentos participativos, por exemplo, em qualquer espaço. Elas se preocupam em seguir o seu trajeto convencional, que era isso que eu estava falando, de pagar os impostos e votar eventualmente. No Brasil, essa votação ela é obrigatória ainda, e acham que o papel de cidadania está presente. Então, a gente viu tanto no Occupy Wall Street, quanto na ocupação da Praça do Sol em Madrid, que existe toda uma nova mobilização social em torno da retomada desse espaço público e da retomada por uma nova ética política. E isso tem se construído muito fortemente dentro das redes sociais. O Porto Alegre CC, então, ele acaba, como unicidade, criando esse papel de articulação desses diferentes canais, usando canais digitais de conversação, mas usando também canais convencionais de mídia para fazer com que essa mensagem e essa articulação se construa de uma maneira mais adequada. Porque os atores dentro desse processo, eles são diferentes, né? A gente tem atores governamentais que têm as suas obrigações constitucionais, a gente tem as empresas que deveriam seguir todo um protocolo de ética social e de descarte, de consumo de produtos conscientes. A gente chega num patamar de consumo hoje que em pouco tempo o planeta vai se tornar insustentável, né? De que maneira organizações de terceiro setor vêm trabalhando na perspectiva de construção dessa nova cidadania e nem sempre conseguem ter a amplitude dos seus atos fazendo ressonância na mídia, e especialmente qual é o nosso papel como pessoa física. Não o Daniel como estudante, como professor, como empresário, ou enfim, como um ator político dentro desse processo. Como eu, indivíduo, me encaixo dentro dessa perspectiva de trabalho e de organização. Dentro desse processo, a gente trabalhou dentro da metodologia de inteligência social, no que a gente chama de causa. Cada um de nós tem algo no qual acredita, no qual luta, no qual procura contagiar outras pessoas em torno dessas lutas. A gente, há pouco mais de um mês, presenciou o aparecimento de uma figura bastante assim, simbólica desse novo momento de envolvimento político, que é a Renata. Ela é uma estudante de jornalismo aqui da Unicinos. Ela visitou uma praia na zona sul da cidade, na praia do Cachimbo, aqui em Porto Alegre, fica do lado de Ipanema, entre Tristeza e Ipanema. E ela visitou esse local e percebeu que a praia estava extremamente suja, uma série de materiais descartados de maneira inadequada naquele momento. A Renata imediatamente pegou o smartphone dela, tirou uma foto do local e publicou numa rede social. Não só ela, como outras pessoas começaram a conversar sobre o estado que aquele lugar tinha ficado. Isso aconteceu dia 27 de fevereiro. Dia 28, ela cadastrou uma causa no Porto Alegre CC, indicando que aquela praia estava com aquele descarte de lixo, né? Alguns dias depois, havia já previamente uma reunião agendada de voluntários do projeto que discutem ações que estão em andamento nesse momento, que vão ser colocadas em prática nas ruas. E naquele momento estava sendo planejada uma ação de ocupação, né, de utilização da Praça Japão, que fica aqui bem perto da Escola de Design, que as pessoas queriam fazer um piquenique para chamar atenção para a utilização novamente das praças. E a causa da Renata ganhou um protagonismo e as pessoas resolveram inverter e chamar uma ação para ser desenvolvida no dia 10 de março, para que simbolicamente elas fossem até aquele espaço urbano, recolhessem o lixo, chamassem a atenção do poder público municipal, e especialmente chamassem a atenção da mídia em relação a situação que estava acontecendo naquele espaço. A ação
acabou reunindo 80 pessoas na Praia do Cachimbo, no sábado, 10 da manhã, 35 graus. Por 2 horas as pessoas doaram esse tempo e recolheram, num trecho de 2 quilômetros daquela orla, 1 tonelada de lixo. Não é essas pessoas, não é papel delas substituírem o que o poder público, a prefeitura no caso, deve fazer, mas é criar uma conscientização em torno do que é o papel de cada um dos atores nesse processo. Não é por acaso a prefeitura mandou que o DMLU auxiliasse nesse processo, especialmente dentro dessa perspectiva de ética do cuidado. Se eu cuido do espaço público como eu cuido do espaço privado, talvez a gente chegue numa situação mais adequada daqui para frente. Essa ação teve uma atenção de mídia bastante forte, teve uma repercussão na mídia extremamente significativa em função da capacidade de mobilização e de auto-organização das pessoas no meio desse processo. Entre a publicação da primeira foto da Renata no perfil dela no Facebook, passando pela causa da plataforma colaborativa, até as pessoas efetivamente decidirem ir à rua e irem à rua, isso levou 10 dias. Né? Então, é realmente um poder de mobilização significativo dentro desse processo. Dia 12 ou 13 de março, a Zero Hora percebe esse movimento e faz uma matéria importante sobre iniciativas civis que estão acontecendo hoje em Porto Alegre com outros movimentos, como o movimento Porto Alegre Como Vamos, que é uma organização que está se constituindo de fiscalização das questões do poder público, e especialmente como isso acontece na prática com intervenções criativas como a Chute de Chico, por exemplo, né, que espalha nas paradas de ônibus da cidade adesivos para que as pessoas colaborativamente construam quais são os ônibus que passam naqueles espaços. Quais são os projetos que são articulados a partir de uma plataforma que nasce no digital, se realiza no presencial e volta para o digital para novamente fazer com que esses processos acabem acontecendo. Então existem as ações presenciais, como tanto o mutirão de limpeza quanto o piquenique da Praça Japão, que o piquenique reuniu 200 pessoas durante 2 ou 3 horas, num sábado. Várias pessoas que estavam tweetando naquele momento, ou publicando no Facebook, diziam que uma galera estava chegando na frente da casa deles para fazer um piquenique, que eles achavam aquilo super estranho, aquela praça não era mais utilizada pelas pessoas há algum tempo. E a gente sabe que se os locais públicos não são ocupados por nós, eles serão ocupados por outras pessoas com outras finalidades. Então o tráfico, por exemplo, vai ocupar. Então é importante que essa perspectiva de não violência ativa, de presença cívica nesses espaços se constitua. O projeto hoje está trabalhando, por exemplo, com uma perspectiva muito bacana de construção da utilização da timeline histórica do Facebook para marcar eventos significativos nesses 100 anos. A gente resolveu marcar os últimos 100 anos da cidade de Porto Alegre com objetos, vídeos, sons, documentos, fotos que as pessoas enviam para o projeto e a gente acaba publicando em determinadas datas históricas. Então, a timeline histórica do projeto Porto Alegre CC hoje está se tornando efetivamente um museu vivo, e um museu vivo construído de maneira colaborativa e com a participação de diferentes atores. Então, a partir dessa perspectiva, dessa articulação, se constitui uma série de outros eventos, né? Esse aqui é o chamamento para o piquenique, e essa era a comemoração do primeiro ano do projeto que aconteceu agora há 2 semanas. Efetivamente, a gente percebe que existe hoje um novo meio de construir essa cidadania. O projeto de uma Wikicidade, ele não é um movimento em si, ele é uma perspectiva política, sim, uma perspectiva de retomada do espaço público, uma perspectiva de criar um diálogo com o poder público, com as empresas, com a sociedade civil organizada, mas especialmente de educação cidadã, para que nós percebamos que sem essa ética do cuidado, sem essa perspectiva de corresponsabilização, a gente não vai conseguir avançar e nos tornarmos uma sociedade mais justa e honesta. Obrigado, gente. Bom, muito obrigado pela apresentação. Queria só, na mesma linha que a gente conversou com o Carlos, que tu comentasse para a gente agora, ficou muito claro como que as ações acontecem na prática, no dia a dia, mas quais são as próximas fases do projeto, em termos até de plataforma virtual? Acho que tem ali, Gustavo, tem uma parte bastante importante logo no início da apresentação, que são 4 ou 5 etapas que começam a se construir nesse segundo ano do projeto. Uma delas é de dados
dados abertos e de visualização de dados. Então, o que vai acontecer? Hoje, o Porto Alegre CC vai trabalhar com bases de dados que são públicas, IBGE, IPEA, por exemplo, para que a gente saiba qual é o IDH dessa região da cidade. Quantas escolas existem aqui, quantos postos de saúde, qual é a taxa de homicídios, qual é a taxa de emprego, desemprego. Enfim, se a gente trabalha com a informação contextualizada, essa perspectiva de construção cidadã, ela se torna mais potente, né? Ela se torna mais fácil de ser desenvolvida. E a gente desenvolveu também uma solução em visualização de dados, que é uma infografia digital interativa em que as pessoas mudam os parâmetros dos dados e se constroem dados gráficos novos a partir dessa construção e que, enfim, pode se utilizar para diferentes formas. Muito obrigado, Daniel.